Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. O tema que estamos tratando é o lar, o nosso lar, como um ninho de amor. E nós vamos falar hoje um pouco, assim, de uma forma didática, para nos expressar sobre o pai pardal e o pai andorinha. E aqui conosco novamente está o pastor Guilherme e o pastor Felipe. A paz do Senhor. Paz do Senhor, aos irmãos, aos pastores, e sempre recomendamos a você que ainda não segue o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, seguir, comentar e compartilhar os conteúdos, e que Deus possa te abençoar. Pai do Senhor, pastor Marcelo, pastor Guilherme, todos aqueles que estão nos assistindo. E já quero aqui ler o texto que vai ser o tema hoje abordado aqui, que está em Salmo 84, versículo de número 3, que nos diz assim: Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O texto, a diferença no que nós queremos abordar é que o texto fala o seguinte, que o pardal, ele fez casa, fez ninho para si. E a andorinha, ela fez ninho para si e para a sua prole. É esse ponto que está a grande diferença. São dois modelos de pais. Um que faz ninho nos altares só para si. O outro não, que é a andorinha. Ele faz para si, mas também faz para a sua prole. Ou seja, a palavra está aqui apresentando dois modelos de pais. Um que é muito voltado para a sua vida espiritual, que edifica a sua vida espiritual no altar. Nós vamos encontrar isso muito na Bíblia. Mas não cita os filhos. O outro não. Ele também edifica a sua vida no altar e encontrou lugar para si no altar do Senhor. Mas ele tem uma preocupação muito grande com a prole, que aí está muito ligado à natureza desses dois pássaros. E de forma didática, para entendermos um pouco, o pardal ele tem características mais solitárias, ou ele é mais individualista, né? Ele busca para si. E já a andorinha não, a andorinha tem uma característica de família, né? De buscar, de se envolver pela sua família, pelo seu ninho, pelos seus filhotes. Então, são essas duas características desses dois pássaros que a Bíblia cita que nos trazem esse sentimento e essa observação, que enquanto o pardal ele busca para si somente, a andorinha ela amplia e ela tem uma preocupação. Tanto é que a andorinha, no período que ela vai colocar os seus ovos ali, que está chegando próximo dela ter filhotes, ela procura ambientes favoráveis e ela constrói o ninho num ambiente agradável. Até o tempo, o clima envolve para que ela busque e tenha os filhotes em segurança. E nós vamos achar muito na palavra isso, porque o pai pardal, como estamos usando aqui de forma didática, é aquele pai típico, que ele é espiritual, ele fez para si. Sim. É aquele pai típico que ele é espiritual, mas os filhos não são. Os filhos não tiveram vida espiritual porque ele não se dedicou a isso. E o pai andorinha, você vai encontrar na Bíblia personagens que já encontrou, que se teve esse cuidado com os filhos. Podemos ver vários personagens, né, pastor? Por exemplo, o personagem de pai pardal, podemos dizer, foi Samuel, o profeta Samuel. Um homem, assim, desde a infância, conhecia o Senhor, ouvia a voz do Senhor, profeta, um homem honrado na nação, dizia que ele era honrado, mas lá na velhice, a palavra diz assim, que os seus filhos não andaram nos seus caminhos. Ou seja, ele em si, um servo de Deus, né, um homem usado por Deus, mas não conseguiu aplicar isso a quem? Muito bom. Aos seus filhos, né? Davi é um exemplo, né? Fortíssimo.
Davi tem uma vida edificadíssima, um profeta, um salmista, um guerreiro, o rei mais amado de Israel, fez um ninho para si nos altares, mas os filhos Exatamente, foi um motivo de grande tristeza para ele e para Israel. exatamente. Os filhos todos se perderam. Ele não teve esse cuidado com a prole, né? E o cuidado com a prole, aqui nós vemos a andorinha, esse cuidado, né? Que a Bíblia reforça isso, né? E nada que está na palavra é por acaso, é porque de fato ela, além dela ali, o salmista, quando expressa isso, ele vê a preocupação com a sua geração ou com a sua posteridade, né? Então, a família é um projeto que Deus nos deu e que ele se preocupa, e nós devemos nos preocupar em manter, em perpetuar a palavra de Deus sobre a nossa casa. Então você alcançar, não só para si, você está bem hoje, está glorificando o Senhor, está vivendo um momento espiritual ótimo, talvez maravilhoso, mas lembre dos seus filhos. Lembre que Deus deu os filhos por herança. E essa herança tem que ser preservada, ela tem que ser mantida em segurança, que foi até o programa anterior que falamos do ninho, né? Tem que ser mantida em amor no Senhor. Eu acho que uma palavra, pastor, que resume essa questão do pardal, que olha, né, só para si, e de pais que tiveram essa atitude, a palavra que resume é omissão. É verdade. Omissão. É porque eles deviam fazer algo e não fizeram. Dessa preocupação, né, pastor Guilherme, de transmitir aos filhos a experiência que eles tiveram, de levar os filhos a buscar o Senhor, Bom. de lutar pelos filhos, né, para que os filhos alcançassem a mesma experiência que eles tiveram. O que pedia o profeta Samuel, Eli também, o sacerdote. Depois você olha lá na frente, os filhos, Hofni e Finéias, né, foram totalmente rejeitados por Deus. Por quê? Porque foram homens omissos que não agiram quando deveriam ter agido, né? E exemplos de pais, vamos dizer assim, andorinha, você pega Isabel, a mãe de João Batista, Isabel e Zacarias, que geraram um profeta como João Batista. Esses cuidaram bem da prole, né? Fizeram um ninho, o menino cresceu, o nazireu, consagrado. A mãe de Sansão, e o pai, que criaram ali no Senhor. Ana com Samuel. Então são pais que geraram profetas, que geraram homens de Deus. Por quê? Porque não quiseram edificar somente para si, mas também fizeram um ninho para os seus filhos no altar. Porque aquilo, né? Um filho que cresce no altar, se a gente for imaginar, lógico que é uma linguagem poética, o salmo, talvez não tenha sido um fato em si, mas você imaginar um ninho no altar, ou seja, esses filhotes cresceram no altar. Muito bom. Né? Eles se desenvolveram no altar. Então, o lugar que nossos filhos têm que estar é no altar. É todos os dias os pais colocando o filho no altar, em jejum, em oração, indo para a igreja, o culto no lar, o almoço, onde a palavra está presente. Quer dizer, essa criança que ela cresce no altar, ela vai ter uma infância consagrada ao Senhor. E olha, para todos nós pais, não existe um lugar mais seguro no mundo que o altar. Porque o altar é um lugar onde é o altar do Deus vivo, onde a mão espinhosa que rege o mundo não pode meter a mão e pegar. Não é assim. Porque o dono do altar é maior que ele. Ele é maior que os homens. Mas ele é maior que o Senhor. Ele não pode meter a mão no altar, a não ser que o Senhor permita. Por isso que para tocar em Jó teve que pedir. Porque a vida de Jó estava no altar. Então ele não toca. Então o lugar mais seguro que existe para nós criar nossos filhos é no altar do Senhor. Esse é o lugar. E eu estava pensando aqui, o pastor Felipe falou omissão, né? E do pardal. E da andorinha, se você for ver, é o amor, mas é a renúncia. Os pais que são andorinha, eles renunciam, às vezes, às próprias vontades para cuidar da sua prole, dos seus filhos, não é? Eles renunciam muitas vezes situações que até eles queriam deixar, abrir mão, mas eles abrem em
prol da prole e da obra de Deus na vida dos filhos. Então, essa renúncia dos pais pelo Senhor e pelos seus filhos, ela vai ter um grande preço, ela vai ter as bênçãos e a geração de servos que vai um dia frutificar. Tem uma foto que hoje ficou muito popular, assim, que fotografia também é uma arte, né? É uma região de muita neve, e você vê na foto que está ventando, aquele vento gelado, e tem um ninho. Não sei se você já viu essa foto. E o pássaro, parece ser a mãe, ela abre as asas e cobre todo o ninho, e faz um telhado. Só que lógico que como ela cobre o ninho, o rosto dela está fora, pegando o vento. E você não vê os filhotes, que eles estão dentro. Quer dizer, é uma cena que diz tanto do que é ser uma mãe, do que é ser um pai. Que há um vento frio soprando, há um vento gelado soprando, o amor de muitos esfriará. O pecado se multiplicou de tal forma que o amor de pai com filho, o amor do homem com seu Criador, né, o amor do homem com o outro, a fé está esfriando, a ponto de Jesus perguntar: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Porque está congelando, né? As igrejas estão fechando, é o inverno espiritual sobre o mundo. E a mãe tem que, os pais, não é o que você falou, a omissão, aqui é o oposto disso, do egoísmo, ou seja, tem hora que você tem que colocar os meninos debaixo das suas asas, para que esse vento não venha matá-los. Exatamente. Hoje, tudo é independente, não, é que é filhote, você tem que colocar debaixo das suas asas e proteger. São os meus filhos, e aqui está comigo. Por quê? Porque nesse inverno, dentro do lar, tem calor, né? Dentro do lar tem amor, tem o calor da presença do Senhor, o calor da palavra, o calor que o louvor produz na alma. Então, aquele exemplo ali eu achei realmente extraordinário. Nós vemos isso na Bíblia, né, pastor? No caso de Timóteo. Ele teve uma mãe e uma avó, Bom, né, totalmente comprometida muito bom. com ele, né? Com ele, porque depois o apóstolo fala: olha, a fé não fingida que habita em ti, habitou primeiro na sua avó e na sua mãe. Ou seja, ele recebeu, né, toda a instrução, toda a direção para estar nos altares do Senhor. E a gente pode até olhar aqui, tem até algo que a gente pode observar nesse texto, que traz de ensino para nós, é que talvez a situação de Timóteo seria uma situação difícil dele permanecer, porque a palavra diz que a mãe era judia e crente, mas o pai não. Verdade. O pai era grego, então tinha outras situações. Mas nós vemos que ele seguiu, ele ficou naquilo que ele aprendeu, né? Desde menino tu sabes as sagradas letras. Muito bom. E talvez é um exemplo para um pai ou uma mãe que esteja nos assistindo e que às vezes o esposo ainda não serve ao Senhor, ou a esposa ainda não serve, mas luta pelo seu filho. Abriu as asas, né? E guardou Timóteo para a hora certa, né? Sabe uma coisa interessante em relação a esse texto? Porque em ambos os casos aparece a expressão para si. Mas tem sentidos diferentes. Porque o pardal fez casa somente para si e não cita prole. Aí foi essa questão da omissão e tudo isso. Na andorinha, a gente pode ver um outro aspecto. Assim, ele fez ninho para si, Exato. primeiro para si, e depois para a prole. Porque ninguém pode dar o que não tem. Você não pode fazer ninho para os seus filhos no altar e você não está lá. Verdade. Então o pai tem que primeiro ter a experiência. Então nós temos pais, e o Senhor há de abençoar, inclusive, que o Senhor abençoa, mas não é o ideal, em que ele mesmo não tem muita vida espiritual, ele mesmo não tem muito compromisso com as coisas do Senhor, mas ele está cobrando os filhos que tenham. Graças a Deus, isso não é um problema, mas o ideal é que você viva a palavra, que você faça casa e ninho para si, para você no altar, que você viva no altar. Muito bom. Que você tenha uma vida de altar, que tudo na sua vida passe pelo altar. E aí
você vai poder dar isso aos seus filhos. Não, a vida que você teve. Senão você vai pregar uma coisa que você não está vivendo, o que não é o ideal. E tem fazendo um paralelo aqui, a andorinha, né? Então, didaticamente, os pais andorinha, como eles se portam diante da obra do Senhor? Eles levam seus filhos à EBD, eles estão preocupados se o filho está absorvendo o ensino da escola bíblica dominical, se ele está envolvido com as experiências do corpo, não é? Se ele está deixando de prestar atenção nos cultos. Então, os pais andorinha, eles têm essa característica de estarem no culto buscando, mas em atenção aos seus filhos, não é? Ele está observando se o filho está orando, Muito bom. se o filho está, antes de ir para a escola, ele ora, se há alguma dificuldade na escola, ele reporta isso ao pai e à mãe, né? Então, essa atenção da andorinha que ela tem para si e para a sua prole é muito importante no nosso exemplo diário e vivência na igreja, nos cultos, nas reuniões, nos seminários de criança, não é? Faz parte da andorinha ter essa preocupação. E já o pardal, ele talvez não tenha essa atenção, que foi aquilo que o pastor Felipe falou, a omissão. Então, o pai está ali, ele está buscando, mas cadê seu filho? Ah, meu filho ficou. Não, ele chegou cansado da escola, o pai está ali, mas a prole tem que estar também, não é? E como se diz até nas poesias, né? Que o passarinho sempre volta para o ninho. Lógico que chega um momento da vida adulta do pássaro que ele cresce e ele vai fazer o seu próprio ninho. Sim. Os nossos filhos um dia terão seus próprios lares, vão construir suas famílias e fazer os seus próprios ninhos. Mas durante toda a fase de desenvolvimento, o fato de ter um ninho, que o ninho é uma referência. O ninho é um lugar seguro para ele. É um lugar que ele sabe que ele está protegido, que tem as asas dos pais para proteger. Então, ele vai, faz os voos dele, mas ele sempre volta para o ninho. E isso é muito do que é a infância, do que é a juventude dos filhos. Até algum pai que possa estar aqui, meu filho foi dar um passeio fora. Mas olha, se o seu lar é um ninho de amor, ele sempre volta para o ninho. Esse sentimento, pai e filho, pai, mãe, são os afetos naturais que Deus estabeleceu no caráter do homem, na personalidade do homem, que são muito fortes. Então, a bênção de você ter um lar que é um ninho de amor é uma certeza. O pássaro sempre volta para o ninho. Agora, quando o lar é um lar de guerra, é um lar de agressividade, a pessoa nem quer ir para casa mais. Ah, tem que ir lá hoje, aquela coisa pesada. Ah, tem que ir lá hoje. Aí abre a porta, já vem que não. Vamos cuidar bem desse ambiente para que eles possam sempre voltar, né? E não desaparecer quando crescerem. Eu vou contar aqui uma experiência de quem vive no interior vê muito isso. O passarinho, ele está ali no ninho, então ele não tem nem pena ainda, então ele só abre o bico e recebe o alimento. A mãe chega, ele já abre o biquinho, essa foto até, e essas imagens correm hoje nos meios de comunicação. Então, mas aí ele está ali, ele começa a criar a peninha dele, começa a criar asa, né? Como a gente fala até, começa a criar asa, ele vai dar os primeiros voos, aí ele fica por volta do ninho ali, ele volta e tal. Mas depois, um pouquinho mais depois, que a gente pode até tratar aqui da juventude, ele começa a já criar os voos mais longos, mas a mãe sempre está do lado, a mãe ou o pai. Você vê um passarinho, ele tem um pouco de pena já, mas o pai e a mãe sempre está do lado dele. Ele dá um voo aqui ali, o pai vai junto ali. Voa para cá, o pai vai junto. Você vê os dois perto, você sabe quem é o pai ou a mãe e o filhote. Que bom. Então, vai ter um momento desse cuidado, né? Você está no ninho, você está na presença do Senhor. Às vezes o filho depois chega à juventude, mas o pai sempre é pai. E os pais sempre serão pais. Então, fica do lado do seu filho. Ele deu um voo um pouquinho mais longo, você fica lá, vai lá ver o que está acontecendo. Porque nisso, o predador,
ele não ataca. E quando tem pássaros, por exemplo, eu vou falar de um pássaro aqui, do quero-quero, o pai e a mãe, ele emite um som e o filhote se abaixa e se esconde na hora quando o predador Olha que tá. Ele se interessante. camufla. Então, a importância dos pais estarem próximos. Ah, meu filho já começou a ter uma idade, ele se vira. Não, você é pai, você sempre vai ser pai dele, né? E ele vai ter que honrá-lo até, né, para sempre. Então, essa característica demonstra o cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos, né? De não abandoná-los, de sempre estar instruindo eles na palavra, no caminho do Senhor, porque o Senhor conta conosco para fazer isso. E não há desculpas. Não é Às vezes a pessoa quer dar uma justificativa. Ah, mas eu sou muito novo na igreja. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Eu não tenho assim tanta vida espiritual. E aí tem uma expressão nesse salmo que assim, até o pardal. Essa expressão até o pardal, por quê? Porque o pardal é um pássaro sem valor. Tem pássaros aí que é mais caro que um carro, né? Tem pássaros que é uma fortuna, por causa tá ligado ao canto, né? sim. Porque eles têm um cântico muito bonito. Tem pássaros que são raríssimos, são valiosíssimos. O pardal não tem valor nenhum. Eu me lembro de uma vez até na estrada, para almoçar até de perto de Linhares, um pardalzinho entrou pela janela para pegar um grãozinho de arroz da mesa. Aí o rapaz falou assim, ah, isso é um pardal. E pardal é assim, desprezado, né? Verdade. Sem valor. E acho que é por isso que o salmista traz a expressão, até o Exatamente. pardal, Até o pardal. que né, não tem tanta qualidade, que é tão simples, ele fez. E a andorinha é outra que também surpreende, porque a andorinha ela é de verão. Ela tá aqui, daqui a pouco ela tá lá. A andorinha não tem lugar fixo, né? Onde tiver um verão, ela tá atrás, ela tá aqui, mas ela tá lá, depois ela tá lá, ela não para em lugar nenhum. Que é muita alma do homem que não tem o Senhor. Tá o tempo todo buscando alguma coisa, mas essas andorinhas acharam Que benção. acharam nos altares do Glória a Senhor Jesus. e sossegaram ali. Não, aqui que eu vou criar meus filhos, Muito bom, hein? né? Aqui que eu vou criar minha prole. Então, se você é uma andorinha, um pai inquieto que não para em lugar nenhum, olha, você vai encontrar paz nos altares do Senhor. Glória a Jesus. No altar do Senhor há resposta, há abrigo. Então, se até o pardal conseguiu, nós vamos conseguir, nós também que somos um pardal, não temos nada de especial, mas algo especial pode acontecer, que é você construir o seu ninho, a sua família, nos altares do Senhor. Maravilha. Estamos chegando ao fim, Glória a Jesus. e Guilherme, Felipe, a paz do Senhor. Pai, Senhor. Paz do Senhor. Amém. Estamos chegando ao fim desse tema. Olha, esses pássaros tinham tantos lugares que podiam fazer o ninho deles, em árvores, em penhascos, em rochas. Tinha tantos lugares como galhos, mas aqui houve uma escolha. Isso tudo envolve uma escolha. Eles escolheram os altares do Senhor. Ali nós vamos fazer o nosso ninho de andorinha. Ali eu vou fazer o ninho para mim e para minha prole. Meus filhos vão crescer no altar. No altar havia fogo, então havia calor. Faça essa escolha. Faça o seu ninho, a sua família, nos altares do Senhor, onde há fogo, onde há calor, porque é o lugar mais seguro que existe. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.